Emendando ali para um segundo tópico aqui, Fábio, eu queria trazer crescimento estratégico, tá? O que eu gostaria de trazer até para conhecimento nosso aqui, como a automação dentro dos processos pode ajudar a garantir a participação das empresas em licitações. A gente recebe muito essa dúvida para participar de licitações, o que ele precisa ter para ter ali uma garantia de participar com segurança e dentro dessas licitações. Bacana, isso é um tópico bem interessante, porque quando a gente fala em processo de licitação, a gente tem duas características principais. A complexidade dos documentos que você precisa apresentar e o curto espaço de tempo que você tem que apresentar, até em caráter eliminatório. Sim. E eu vou dar um exemplo bem pertinente ao nosso tema de hoje, são as certidões. Então, na grande maioria das licitações hoje, a apresentação das certidões que comprovem a regularidade fiscal daquela empresa, ela tem caráter eliminatório. Ou seja, você tem aquele prazo X, você não apresentou, você está fora. Sim. Então, eu acho que eu penso que assim a grande colaboração que uma automação de processo traz de empresas que participam de licitação é efetivamente a eficiência e a segurança da informação e a entrega no tempo que é exigido. Porque pode acreditar, a gente que já atua no mercado, assim, inúmeras são as empresas que a gente verifica, que a gente acompanha e que a gente vê que às vezes perdeu um grande processo licitatório, não por falta de entregar o próprio objeto da licitação, mas por uma falta de gestão eficiente que fizesse a entrega e o checklist de todos os documentos necessários para participar do certame. Poderia estar participando de um processo que poderia ter um impacto significativo dentro da empresa. Exatamente isso. Então, assim, pensar em licitação, em que hoje, dentro do que a gente já vem conversando, é praticamente 100% digital, sem que você organize de maneira eficiente e proativa a tua rotina fiscal para apresentação das próprias certidões que são exigidas, a empresa está correndo efetivamente um sério risco de ser eliminada. Sim, com certeza. A gente dá muito exemplo que, para essas empresas que não têm esse conhecimento do impacto, acho que quando a gente fala o que ele vai sofrer, a pessoa acha que liga um sinal de alerta, né? E quando a gente traz muito bem esse ponto, coloca para ele, você pode estar perdendo a oportunidade de estar fechando um grande projeto, participando de algum tipo de trabalho que vai ser benéfico para a sua empresa, aí ele começa a cair a ficha que a realidade dele não está sendo tão satisfatória no dia a dia, não tendo essa operação 100% redonda, né? Sim. Boa. Queria que você explicasse um pouquinho mais nessa questão de licitações. Acho que é um tema que, assim, eu particularmente recebo bastante empresa de vários segmentos, construtoras, varejo, que tem muitas empresas. O que mais eles poderiam fazer ali nessa questão de licitações, Fábio? Bom, a licitação, ela tem um processo característico, né? Ele tem as suas peculiaridades. Sim. Então, a empresa ela precisa, óbvio, ter a capacidade técnica de entregar o objeto da licitação, isso é perfeito, mas ela precisa cumprir determinados requisitos. E esses requisitos hoje, a relação ela é 100% eletrônica. Ou seja, você tem os seus prazos, você tem todos os processos, documentos que você precisa formar, muitas das vezes dossiês eletrônicos, e aí não só do aspecto tributário, não só do aspecto fiscal em si, mas de maneira geral. Então, se você hoje é uma empresa que tem por objetivo a participação de licitação, ou seja, ela é o seu business, é importante que você crie uma rotina, crie um fluxo de processo preventivo. Ter uma gestão preventiva é extremamente importante, porque muitas das vezes o que ocorre nós já tivemos bastante experiência nisso, já tivemos bastante vivência nisso. Muitas das vezes nós percebemos lá empresas, por exemplo, que elas são eliminadas por não apresentar uma certidão, por exemplo, negativa, por um débito, às vezes, inferior a R$1. Puxa vida. Porque, na verdade, hoje, o que acontece? Hoje, o que impede, por exemplo, a tua certidão, muitas das vezes, não é propriamente o débito, sim uma inconsistência de informação. E existe uma divergência no cadastro de situação fiscal de uma empresa que muitas das vezes não caracteriza ela como devedora. Uhum. Então, quando ela não faz essa gestão regular e preventiva, ela está comprometendo um cenário. E a licitação, até pela essência que ela tem as etapas classificatórias e as etapas eliminatórias. E se você não consegue cumprir essa etapa, independentemente de você, muitas das vezes, ter até um potencial de entregar um melhor resultado,
Mas se você não cumprir, você efetivamente vai estar eliminado. Boa. E tem um segmento hoje, isso é uma curiosidade minha, tem um segmento hoje que é problemático, que gera muito ali situações que com essa organização ele vai conseguir ter uma efetividade, mas tem um segmento específico, assim, dá para colocar todos numa classe meio que geral? Eu diria para você que, de maneira genérica, ele é bem complexo. Ele é bem complexo, porque você contratar com o poder público é de uma certa forma, complexo. Eu costumo chamar de burocracia digital. Boa. Porque hoje, quando você pensa em extração de uma CND, quando você pensa hoje, qualquer informação que você solicite ao poder público, muito embora hoje o processo esteja digital, ele continuou moroso, continuou muitas das vezes ineficiente e burocrático. Sim. Você veja que muitas das vezes, para você tirar uma CND, você tem inúmeros sites, cadastros, informações, e você não consegue efetivamente tirar aquilo, independentemente até do segmento que você opere. Então, eu acho que o sistema hoje, apesar de digital, continua burocrático. Por isso que a importância de uma automação de processo.